Olá, pessoal! Hoje venho trazendo para vocês uma receita de pão caseiro. Olha que massa super fofinha, muito fofa essa massa. Uma receita prática e fácil de fazer com pouquíssimos ingredientes. Então, vamos para a receita. Aqui na minha vasilha eu vou colocar um sachêzinho de fermento para pão, 3 colheres de sopas de açúcar e 1,5 xícara de água. A água tem que estar morna. Não pode ser muito quente para não queimar o fermento e vou mexer com a ajuda de um fouet. Você vai misturar o fermento com açúcar na água, né? E vou juntar nessa nossa mistura. Vou continuar mexendo. Um ovo e meia xícara de óleo. E meia colher de café de sal. Uma colher de café de sal. E vou continuar mexendo com a ajuda de um fouet. Envolver todos esses ingredientes, deixar eles bem misturadinhos para a gente juntar a farinha de trigo. Olha só como já ficando bonita a nossa mistura. É 5 de farinha de trigo, mas você vai colocando aos poucos para poder dar ponto na sua massa de pão. E você vai colocando aos poucos, se precisar de mais no final, aí você coloca mais um pouquinho, né? Mas você vai colocando aos poucos a farinha de trigo. Lembrando que essa farinha é sem fermento. Você vai colocando aos pouquinhos e vai misturando com a ajuda de um fouet. Mistura a nossa farinha com a nossa mistura, com o nosso líquido, né? O seco com o líquido e vai misturando com a ajudazinha de um fouet. Vou colocar o restante da farinha. Vou colocar toda ela e continuar mexendo, né? Vou mexer até não der mais para misturar com o fouet e ter que usar as mãos, né? Lembrar as mãos sempre limpas para poder pegar nos alimentos. Agora já vou começar a misturar com a ajuda das mãos, porque não dá mais para ir com o fouet, que a massa já está ficando pesada. Olha como essa massa está ficando linda. Eu vou misturar ela aqui, sovar ela aqui até ela ficar no ponto de não estar mais grudando na mão. Vou continuar mexendo aqui para a bancada. Colocar um pouquinho de farinha na bancada. Olha só o ponto dela na mão, tá vendo? Olha que massa linda. Vou dar uma sovadazinha nela aqui. E vou abrir essa massa com a ajuda de um rolinho. Vou dividir essa massa em 3 partes. E vou rechear essa massa também com mortadela. Aqui vou usar essa forma para assar um pão. Uma parte dessa massa. Vou partir ela ao meio. Vou dividir a massa. Vou colocar uma parte dela nessa forma e as outras 2 partes eu vou usar em forma normal de bolo. Vou estar assando numa forma quadrada de bolo. Vou abrir essa parte com a ajuda desse rolinho. Vou dar uma aberturazinha nela. Vou abrir ela, colocar e vou rechear essa massa com mortadela. Essa massa rendeu 3 pães. Não pesei os pães, né? Mas rendeu 3 pães. Olha que massa bonita. Já abri ela, né? Agora vou vir com a mortadela e vou rechear. Vou rechear ela e vou enrolar ela tipo caracol. Um caracolzinho e colocar na forma. Vou estar usando essa forma. Enrolar com cuidado para não furar a massa. Tá aqui, coloquei na forma, vou passar uma gema de ovo e vou deixar
ela descansar por 1 hora para poder levar ao forno para assar. Vou estar assando na temperatura, depender da temperatura de cada forno, né? Quando chegar nos 30 minutos, eu vou dar uma olhadinha para ver se já tá bom, né? Vai depender da temperatura de cada um. Vou deixar esse pão aqui descansando. Já já volto. Olha só como ficou lindo nossos pães. Que lindeza, que fofura. E rendeu esses 3 pães, aquela quantidade de massa. Ficaram muito fofos esses pães e muito lindos. E sem contar aqui o cheiro de pão aqui na minha cozinha. Olha só a fofura da massa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Uma dica para fazer pão caseiro, uma receitinha super prática. Assistam até o final e até o próximo.